Mais uma quarta-feira, é um grande privilégio estarmos juntos. É precioso quando nós nos reunimos como igreja. É sempre proveitoso, irmãos, quando nós estamos juntos, reunidos debaixo do nome de Cristo. Até parece que é um clichê quando nós falamos isso, mas não. É algo excepcional, é algo sobrenatural quando a igreja se reúne. Nós estamos estudando o livro de João. Eu gostaria que os irmãos abrissem em João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 1. Vou ler até o versículo 13. Diz o seguinte: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Subi vós outros a festas. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Até aqui, irmãos. Vamos estar orando, irmãos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos reunido mais esta noite, Pai, mais este dia, para estarmos juntos como igreja, Pai, aprendendo mais do Senhor, Pai. O que nós clamamos é que nós ouçamos, Pai, a Tua voz, Pai. Que o Teu Espírito, Pai, fale conosco e nos ensine toda a verdade da Tua palavra, Pai. Oh, Pai, como nós carecemos de sermos ensinados pelo Senhor, como nós necessitamos, Pai, do Teu falar vivo em nossos corações, Pai. Por isso, nos colocamos diante de Ti, Pai, para que o Senhor se revele à Tua igreja e forme em nós aquilo que o Senhor quer formar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem muito interessante, como todas as outras de João, onde Jesus aqui inicia, no versículo 1, andando pela Galiléia. Então Jesus percorria pela Galiléia, depois daquele seu grande discurso de João capítulo 6. Aqui houve um tempo, após esse capítulo 6 para o capítulo 7, então ele estava ali pela Galiléia, percorrendo, exercendo o seu ministério. Jesus ficou um bom tempo ali na Galiléia. Estudiosos dizem que foi 1 ano praticamente do seu ministério ali na Galiléia. Galiléia é a parte norte lá de Israel, Judéia é a parte sul. Só que é em Judéia que estava Jerusalém, que estava a grande cidade de Jerusalém, o grande templo. Então estava ali Jesus, lá na Galiléia, na região norte. E ele estava percorrendo ali porque ele não desejava estar na Judéia. Por que ele não desejava estar na Judéia? Versículo 1 diz aqui: porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam
matá-lo. Irmãos, não foi por covardia que o Senhor estava evitando os judeus. Não foi por covardia. Até porque ele não tinha medo de ser morto pelos judeus. Ele veio justamente com esse objetivo, de enfrentar a morte e morte de cruz. Mas irmãos, enquanto aqueles judeus, aqueles líderes religiosos estavam planejando, estavam tramando seus planos, aquela alta cúpula da religião judaica lá estava elaborando maneiras de matar Jesus. Então não era por medo ou covardia, irmãos, que Jesus estava evitando ali os judeus, mas sim porque ele tinha uma certa cautela, porque não era chegado o tempo dele de morrer. Jesus ele é muito claro em Mateus, versículo 16 do capítulo 10, não precisam abrir, que ele fala quando ele envia os 70, eu enviei vocês no meio de lobos, portanto sede prudentes como serpentes, mas simples como as pombas. Daí ele fala, acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Então Jesus ele está agindo com uma cautela aqui. Ele não desejava ir para a Judéia. Ele estava permanecendo ali na Galileia. Por quê? Porque ele estava sendo dirigido pelo Pai. Irmãos, isso muda tudo. Porque quando nós somos dirigidos pelo Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor. Não é porque temos uma vontade ou outra, mas é porque assim estava no plano do Pai. E Jesus era totalmente dependente do Senhor, totalmente sensível à voz de Deus o Pai. Então não estava nos planos dele, naquele momento, morrer, ir lá. Não era uma covardia, como alguns acreditam. Versículo 2. E olha por quê, irmãos. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Irmãos, naquele tempo, havia uma celebração judaica chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas, Festa das Tendas. E o que é essa celebração? O que é essa festa? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas é uma festa instituída pelo Senhor. Em Levítico 23 a gente vai encontrar isso. Em Deuteronômio, capítulo 16, a gente vai encontrar isso também. Irmãos, o que é a festa das cabanas? O que é a festa das tendas? Ela é uma festa que relembra quando o Senhor libertou aquele povo de Israel com o braço forte do Egito. A festa das cabanas relembra quando o Senhor sustentou e proveu aquele povo por 40 anos no deserto. A festa das cabanas relembra de como o Senhor sustentou aquele povo com o maná, que deu água da fenda da rocha, que deu a coluna de fogo durante a noite para eles não sofrerem com frio, deu a nuvem que os protegia do calor. Então a festa dos tabernáculos é uma memória que o povo de Israel tinha para agradecer pelo Senhor por esses 40 anos de gratidão. E nessa festa, eles iam aos redores da cidade de Jerusalém, que era o centro religioso da época, e ali eles montavam cabanas. E eles passavam 7 dias dessas cabanas. Eles passavam uma semana ali em Jerusalém. Então a festa das cabanas era uma celebração muito importante na época, porque judeus praticamente de toda a região ali, todos os religiosos da época, se encontravam em Jerusalém nessa época, para realizarem essa festa, de estarem morando em cabanas e relembrando o tempo que eles estavam no deserto. Então, irmãos, era nesse contexto que nós nos encontramos. Versículo 3 e 4. Dirigiram-se, pois, a eles, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então aqui os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, de José, que eles também tiveram outros filhos, disseram para ele: você tem que sair aqui da Galileia, você tem que ir lá para a Judéia, porque lá está o centro, lá está as pessoas, lá está os discípulos, os grandes discípulos que você pode encontrar. Eles estavam tendo uma visão do Senhor, que o Senhor veio para tumultuar. Eles tinham a mesma visão que os religiosos da época tinham sobre o Messias. Como ele continua dizendo, eles estavam falando que Jesus precisava ser reconhecido, que Jesus estava errado em realizar aquelas obras dele em oculto, que ele deveria se expressar lá no templo, que ele deveria mostrar o seu poder, mostrar suas maravilhas, mostrar suas obras ali no meio de Jerusalém. Então eles mostram, eles ensinam a Deus ali o que Deus deveria fazer. Eles tentam mostrar que Jesus deveria não ficar ali na Galileia, mas que ele deveria ir para a Judéia, para mostrar os seus feitos, para mostrar as suas obras naquela festa judaica, onde muitos estariam. Irmãos, eles estavam dizendo, entre aspas, para o Senhor Jesus, que Jesus precisava satisfazer aquele povo. Jesus precisava mostrar os seus milagres para o Senhor, para aquele povo, para satisfazer eles. Mas, irmãos, isso não passa de um coração corrupto. A gente sabe, um pouco para trás aí, em João capítulo 6, no versículo 14 e 15, olha que interessante. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, qual que era o desejo dos irmãos de Jesus? Que ele se mostrasse em público para ser proclamado rei, que ele demonstrasse as suas bênçãos ali, os seus milagres, os seus sinais, para que as pessoas pudessem crer nele. Mas, irmãos, essa crença por meio de milagres, nós sabemos que não é uma crença genuína, nós sabemos que não é uma crença verdadeira. Por quê? Porque aqueles mesmos discípulos que estavam ali, muitos na verdade, no discurso de João 6, que provaram aquela multiplicação dos pães, que comeram os pães e os peixes multiplicados, após o discurso de Jesus, o que fizeram? Muitos o abandonaram. Então não são os milagres, os grandes sinais que geram uma fé verdadeira, que geram uma fé genuína. João capítulo 1, versículo 9. Perdão, versículo 10. João 1,10 diz o seguinte: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, irmãos, mesmo Jesus demonstrando aqueles sinais, aquelas maravilhas, o mundo não o conhecia. Jesus, ele não veio para ser conhecido pelo mundo, ele veio para ser conhecido pelos seus, porque o mundo não o conhece, o mundo não reconhece, pode até saber que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus, mas não crê, não está unido a essa verdade. Por isso que aqueles irmãos de Jesus estavam equivocados. Eles não entendiam que a grande manifestação do Senhor Jesus não seria na festa dos tabernáculos, seria sim na Páscoa. Não seria
na festa dos tabernáculos em glória, em poder, em manifestação de milagres. Mas foi sim uma manifestação de poder, mas não no poder com vista humana. Foi na cruz, irmãos. A manifestação de poder do nosso Senhor Jesus foi na cruz. Foi em fraqueza. Foi em humilhação. Não conforme eles acreditavam. Por isso que a nossa estratégia, a gente tem que entender que às vezes as nossas estratégias não são melhores que as estratégias do Senhor. Aqueles irmãos chegaram para Jesus e falaram isso. Não, você precisa fazer isso. É isso que você tem que fazer. Não são os planos de Deus, mas sim os planos do homem. É o auge da ignorância, irmãos. Versículo 5, a gente entende o porquê disso. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Irmãos, os irmãos de Jesus também não criam nele. Por mais que eles acreditavam que ele poderia fazer sinais, e eles estavam falando justamente para ele ir para Jerusalém ali na festa, para demonstrar os seus milagres, o seu poder ali, mas eles não criam em Jesus, como Jesus estava se demonstrando àquele povo. Eles eram tão perdidos quanto aqueles fariseus, quanto aquelas multidões. Eles não entendiam o real motivo por quem Jesus veio, qual que era a real missão de Jesus. Eles acreditavam que Jesus seria também coroado, o vencedor que libertaria Israel do Império Romano, e que seria um conquistador de regiões. Não foi por esse propósito que o Senhor veio. Não existe um modelo, irmãos, melhor que o modelo de Deus. Não existe um modelo melhor do que a pregação do Evangelho. Enquanto eles diziam para o Senhor, não, essa é a estratégia melhor, você precisa ir para lá. Irmãos, não existe. Muitas comunidades tentam adaptar estratégias, tentam elaborar meios, modelos, para que o Evangelho seja expandido. Elas pensam de acordo com a sua própria intelectualidade, o que elas precisam fazer. E são muito ativistas. O que nós precisamos fazer para que a igreja cresça? O que nós podemos fazer para que a comunidade se expanda? Então, muitos elaboram planos, muitos elaboram modelos, mas, irmãos, não é dessa maneira que o Senhor trabalha. O Senhor trabalha na sua dependência, estarmos de acordo com a vontade dEle, assim como Jesus estava de acordo com a vontade do Pai. É quando nós estamos em sincronia com o Senhor, quando nós trabalhamos de acordo com a vontade dEle, não quando nós trabalhamos de acordo com a nossa vontade, com os nossos planos, com as nossas estratégias, mas é de acordo com a vontade do Senhor. Pregação fiel da palavra. Por isso que muitos acham que a pregação da palavra hoje é algo cansativo, antiquado, e eles elaboram parafernálias para atraírem grandes multidões. Existem comunidades que já têm até globo de luzes, show de fumaça, show pirotécnico, porque as pessoas elas precisam disso. Só o Evangelho não satisfaz o ego delas, não satisfaz a sede que elas têm de alguma coisa que nem elas entendem. Então as comunidades tentam colocar meios, artifícios, estratégias para atrair pessoas. Mas, irmãos, quanto mais coisas nós colocamos no Evangelho, mais nós tornamos o Evangelho diluído. O Evangelho precisa ser puro. E o que é o Evangelho? Senão a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Por isso que aqueles irmãos de Jesus, quando chegaram a Ele, falaram:
Você precisa ir para Jerusalém, você precisa demonstrar os seus poderes lá. Eles não entendiam o real motivo porque Jesus veio. Ele não veio para ser glorificado como rei, ali em Israel, no trono humano. Não. Ele veio como servo, para servir e dar a sua vida por resgate a muitos. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Essa é a lógica do reino. Enquanto a nossa lógica humana, o maior é aquele que está acima de todos e que é servido por todos, na lógica do reino não. O maior é o que serve a todos. E esse é o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que serve a todos, que serviu a nós, dando a sua vida por nós. E mesmo na glória, Ele não perde a sua característica, porque assim que chegarmos lá, assim que estivermos com Ele, o que Ele fará conosco, irmãos? Ele nos servirá, porque Ele é o servo perfeito. Por isso, irmãos, não existe maneiras humanas do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Continuando, versículos 6 e 7. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Então Jesus responde a eles: olha, agora não é o momento certo de eu ir. Vocês podem ir sim para Jerusalém, mas agora não é o momento certo, porque o mundo não tem ódio de vocês. Ele fala lá para os seus irmãos: o mundo não tem ódio de vocês, porque vocês fazem parte do mundo, vocês estão agindo de acordo com a agenda do mundo, mas a mim, o mundo me odeia, porque eu não sou deste mundo. O mundo sempre odiou o Senhor Jesus. E por que o mundo odeia o Senhor Jesus? Por que o mundo odeia tudo aquilo que é relacionado a Cristo? Olha por quê, irmãos. Porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Então o Senhor Jesus, Ele testifica, e Ele tem um testemunho verdadeiro, de que as obras do mundo são obras do mal, que as obras do mundo são obras malignas, e por isso o mundo odeia o Senhor Jesus. Por quê? Porque o mundo é hipócrita. O mundo veste uma máscara de muitas alegrias, mas a gente sabe que a realidade do mundo é tristeza, é agonia, é sofrimento. Essa palavra mundo utilizada é a palavra cosmos. E é interessante essa palavra cosmos, porque a palavra que a gente tem hoje chamada cosmético, bem derivada dessa palavra cosmos. E o que é um cosmético? Cosmético é aquilo que você passa, por exemplo, as maquiagens que as mulheres usam, que você passa para disfarçar alguma coisa. Então você passa lá para disfarçar as imperfeições. E muitas mulheres usam para disfarçar as suas falhas, suas coisas no rosto que ela tem vergonha de demonstrar, as suas imperfeições. Então elas disfarçam as suas imperfeições com os cosméticos. E a palavra cosmos, mundo aqui, é a mesma ideia, irmãos. O mundo, ele se disfarça, ele se demonstra maravilhoso, mas o Senhor Jesus testifica que as obras do mundo são obras malignas, e por isso o mundo odeia o Senhor Jesus. As coisas relacionadas a este mundo odeiam tudo que é relacionado ao Senhor Jesus, irmãos. Jesus, ele deixa bem claro para os irmãos deles, que ali não era o tempo certo dele, porque para eles qualquer tempo era certo, não existe esse de tempo certo, tempo errado. Eles que queriam ir para Jerusalém para ir para a festa, e simplesmente eles foram, esse era o tempo deles. Eles estavam alinhados com o mundo, eles não entendiam a agenda de Deus, eles não estavam no tempo kairós de Deus, assim como o Senhor Jesus. Por isso que ele continua, versículo 8:
Subi vós outros a festas, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Então ele disse: vocês vão à festa, vocês podem ir, eu ainda não vou. E é muito interessante essa palavra, ainda não vou. Enquanto os irmãos dele subiram, ele permaneceu ali na Galiléia. Ele não subiu simplesmente porque fizeram pressão para ele, como nós muitas vezes somos influenciados, pelas pessoas ao nosso redor que falam: ah não, vamos fazer tal coisa, e nós vamos. Ah não, vamos fazer tal coisa agora, e nós vamos. Não. Jesus foi muito sábio, irmãos. Ele discernia a vontade do Pai. Não irei, não é da vontade do Pai. Vocês podem ir, mas eu não. Então, irmãos, Jesus entendia qual era a vontade do Pai, qual era o tempo do Pai. Isso não quer dizer que ele não foi para essa festa, não quer dizer que ele não foi para a celebração dos tabernáculos, mas que ele estava na dependência do Pai. Irmãos, tudo tem seu tempo. O escritor de Eclesiastes diz que, não sei se é Eclesiastes ou Provérbios, Rei Salomão, ele diz que para tudo há seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, para tudo há seu tempo. E o Senhor Jesus entendia isso. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então, depois que os seus irmãos foram para a festa dos tabernáculos, ele também foi. Mas ele não foi de forma aberta, como os irmãos dele queriam que ele fosse, mas ele foi em segredo. Ele foi se permanecendo longe dos olhos do público, porque ele foi no tempo do Pai. Ele foi de acordo com a vontade do Pai, e a vontade do Pai era essa, não era a vontade dos homens, porque a vontade deles, as decisões, a decisão das pessoas ali, é que Jesus deveria se manifestar, mas não. Ele foi de maneira totalmente diferente, ele foi em segredo, ele não queria se demonstrar ao público. Então, não quer dizer que ele mudou de opinião, irmãos. Já vi pessoas dizendo que Jesus mudou de opinião agora porque ele teve outra ideia. Não. Jesus era uma pessoa muito firme e muito convicta. Eu não irei ainda, pois não é a vontade do Pai. Então, depois que seus irmãos foram, então era a vontade do Pai, e assim ele foi. Versículo 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde ele estará? Ele. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então, os judeus ali, os líderes, buscavam de qualquer forma, se alguém tinha visto ele, porque como era um judeu, ele também participaria da festa. E ali na cidade de Jerusalém, estava tendo grandes multidões que conversavam a respeito de Jesus, porque ali naquele tempo ele já tinha se tornado uma pessoa que estava trazendo um grande impacto para a região, e muitos estavam ali. Uns diziam: não, ele é um homem bom, é um enviado do Senhor, é um profeta. Eles não entendiam que o Senhor Jesus era o Cristo, enquanto outros acreditavam que Jesus era um impostor, que era um charlatão, que era uma pessoa ruim, que estava apenas fazendo a sua própria vontade. Mas não, irmãos. Mas enquanto eles estavam falando de tantas coisas, eles não percebiam que entre eles estava o Rei do Universo. Eles tinham até medo dos judeus, a ponto de falar, de tumultuar, de fazer esse burburinho por baixo do pano, porque o nome de Jesus não podia se tornar público. Eles tinham medo. Os judeus, os líderes religiosos também tinham medo, porque a partir do momento que aparecesse o Cristo, eles perderiam o seu poder, eles perderiam o seu prestígio, perderiam a sua forma de dominar o povo.
E o que o homem deseja é poder. Por isso, irmãos, aquele povo estava tão perdido, que eles não percebiam o real motivo de Cristo ter vindo ao mundo. O que nos diz João capítulo 3, versículo 16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto eles olhavam apenas Jesus como um fator humano, Jesus não estava ali por simples fatores humanos. Sim, ele realizava curas, realizava milagres, ajudava muitas pessoas e tirava aquelas pessoas de suas aflições. Mas isso tudo era em segundo plano, porque o que ele realmente veio fazer é trazer vida e vida eterna. E, irmãos, um dos propósitos do livro de João é justamente esse: mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto uns acreditavam que ele era apenas um homem comum, que ele apenas estava ali na região da Galileia, da Judéia, fazendo um tumulto ali, e muitos hoje acreditam, ateus acreditam que ele foi um grande mestre, que estava ali naquela época, que teve bons ensinamentos. Mas, irmãos, esse não foi o propósito de Jesus. Ele veio para salvar o mundo, para salvar aqueles que creem em seu nome. E quais são as algumas aplicações que nós temos dessas porções que nós lemos aqui, irmãos? A primeira é que Cristo nunca quis ter a proeminência religiosa da época, quis ter as vantagens do seu título. Antes ele se humilhou. Ele não quis aparecer, mas ele quis seguir a vontade do Pai. Da mesma maneira tem que ser conosco, irmão. Não devemos ter desejo de estar acima de ninguém. Não devemos ter desejo de nos colocarmos em posições ou em honrarias, às vezes até mesmo em lugares de importância. Não. Devemos estar atentos ao quê? A fazer a vontade do Pai. Não devemos estar convencidos que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. Devemos estar o quê? Na vontade do Pai. Irmãos, se nós falarmos abertamente da verdade do Evangelho, nós também seremos perseguidos, assim como Jesus o foi. Mas nós precisamos compreender e discernir qual que é a vontade do Pai. Nós devemos entender a hora do Pai, assim como Jesus. Porque para o mundo, qualquer hora é qualquer hora. Mas para nós, irmãos, nós devemos entender e remir o nosso tempo. Quanto tempo nós gastamos em coisas fúteis. Que possamos aprender a usar o nosso tempo de maneira proveitosa. Buscar o Senhor na dependência do Pai. Irmãos, dependência do Pai. Isso é algo importantíssimo que nós devemos aprender. Porque quando nós agimos na dependência do Pai, nós paramos de agir de acordo com a nossa força, com o nosso muque, com as nossas vontades, os nossos planos. Porque tudo isso que é nosso não serve para o Senhor. Mas aquilo que é dele é a obra dele, aí é a vontade dele. Daí não é nosso, mas é ele fazendo através de nós. Irmãos, possamos ter esse entendimento, possamos ter a compreensão, assim como o nosso Senhor Jesus, que estava debaixo da vontade do Pai, possamos também estar debaixo da vontade do Pai. Amém? Pai, como nós precisamos ser ensinados pelo Senhor, Pai. Como nós precisamos agir na sua dependência, Pai. De acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo, Pai. De acordo com a sua agenda, Pai. E não de acordo com as nossas vontades, nossos planos. De acordo com o que nós pensamos ou o que nós bem entendemos, Pai.
Por isso, fale conosco, Pai. Nos ensine a estarmos totalmente dependentes da Sua vontade, Pai. Para que possamos entender e compreender o tempo, Pai. O tempo de todas as coisas, o tempo de falar, de permanecer calado, Pai. O tempo de fazer, de não fazer, Pai. Possamos estar agindo de acordo com a Sua suficiência, Pai. Sabemos que a nossa carne para nada aproveita, que a nossa força não tem valor algum para o Senhor, Pai. Mas nós nos colocamos na Sua dependência para que o Senhor fale através de nós, Pai. Que o Senhor se expresse a esse mundo através de nós, Pai. Pai, continue ensinando a Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.